Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que bacana, hein? Noite joia. Vamos discutir aqui um tema sempre polêmico, esse assunto de ética. Vamos lá, gente. Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Sou Tênis Silva, moderador aqui dessa live, que tem o apoio institucional da Universidade Corporativa do Grupo Comando G8, e quem organiza é um grupo de gestor de segurança, o qual sou administrador. Também sou diretor da ABSEG, Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança. Bom, eu não vim aqui fazer propaganda, nós viemos aqui para falar, discutir, provocar sobre ética. E para falar com vocês sobre isso, ensaiamos, hein? Nada mais, nada menos que ele, Carlos Faria. Boa noite, Carlos Faria. Obrigado, cara, pela disponibilidade. Boa noite, Tênis. Eu que te agradeço. Você que é o homem que fomenta a segurança privada do Brasil, né, nas redes sociais, no YouTube. Parabéns aí, né, pela tua iniciativa, pelo teu esforço. Você é o cara. Meu Deus, muito obrigado. Aumentou a responsabilidade agora, hein? Muito doido. Faria, para começar bem, fala para nós um pouquinho, cara, da sua trajetória acadêmica e profissional, para os nossos ouvintes entender aí a sua trajetória e compreender de onde você vai trazer tanto assunto. Então tá bom. Bem, eu, como muitos dos meus colegas, né, comecei a minha carreira na área da segurança pública. Eu fui policial militar, né, no estado de São Paulo, trabalhei no canil da Polícia Militar, um período do qual eu tenho muito orgulho, né? Posteriormente eu trabalhei como gestor de segurança em algumas empresas. A minha formação é pela Anhembi Morumbi, eu sou graduado em gestão de segurança, onde eu também fiz uma pós-graduação em planejamento estratégico. Fiz alguns cursos também, né, ao longo da carreira. Fui gestor de segurança do Hospital Israelita Albert Einstein, que também é outra entidade que me orgulha muito falar sobre isso. Fui professor na Anhanguera, graças a você, ao seu convite, né? Durante 3 anos eu ministrei aulas lá para os nossos colegas do curso de gestão. Tive algumas oportunidades de fazer cursos, né, internacionais também, foi muito bacana, trouxe bastante bagagem. E nos últimos 20 anos, vai completar 20 anos, eu me ocupo de prestar serviços de consultoria na área de segurança privada, né? Na ABSEG, eu sou diretor do comitê de consultoria, e é isso que eu venho fazendo desde então. Uma carreira bacana, sempre faturando. Tem que pagar as contas, né? Porque o pessoal fala, pô, consultor é o cara que mais ganha dinheiro. Ah, sim. Eles falam. Tem essa lenda, né? Tem essa lenda. A gente pode fazer um dia aí, se você topar, uma live só para falar sobre consultoria em segurança privada. Tá? Eu acho que vai ser legal poder passar para os colegas, né, algumas dicas para quem deseja permear esse caminho, né? Eu não vou falar se aventurar, é muito feio, mas permear esse caminho profissional pode ser muito gratificante, como foi para mim, como é para mim, né? E para minha equipe também. A gente pode fazer. Aí eu conto um pouco dessa experiência de 20 anos na consultoria. Pode ser útil para as pessoas. Com toda certeza, viu? Porque dizem, né, que é a profissão do futuro. Sim. E alguns realmente têm vontade. Eu quase que toda semana tem alguém me perguntando como é que faz, né, se é fácil, se é simples, se é só dar o cartãozinho e chove cliente. É por aí. É quase isso, viu? É bem desse jeito. Ele fala, aí alguns ainda comentam assim, não, porque eu vejo aí muitos, né, que tá na mídia, e os caras não saem da mídia. Eu falei, talvez por isso, né? Não sei, preciso olhar, preciso entender. E aí o cara tá achando que é assim, que é simplesinho, mas vai ser bacana. Então, já fique certo, vamos deixar... já está convidado, né, para falar sobre isso. Depois a gente só marca a data e tudo certo. Já pode ir preparando a vontade de falar. Né, já tá compromissado. Já legal. Então tá bom. Bom, gente, alguns recadinhos aqui. Vamos lá. Vai ter o certificado,
para quem participa, desde que tenha feito a inscrição no Simpla. Para quem não fez inscrição no Simpla e veio aqui pelo canal, nos comentários tem aí o link da inscrição no Simpla. Você se inscreve no Simpla, então vamos imaginar que o Simpla é a secretaria, então você se inscreveu na secretaria do curso, bonitinho, tá lá. E aí veio aqui para a sala de aula. Tá aqui eu, Faria, bonitinho, ele vai dar uma aulinha aí para nós de ética, legal. E aí, no meio da aula, mais pro fim da aula, não sei, o professor vai pôr a lista de presença lá aí no chat do YouTube. Você vai clicar nessa lista eletrônica e vai preencher lá as informações necessárias. A lista vai para a secretaria cruza a sua lista de presença com a lista de inscrição e, bimba, você estava presente, mensalidade em dia, conclusão, certificado em 3 dias pelo e-mail. Moleza. Pessoal, não adianta. Olha, eu recebo pelo Zap várias reclamações. Ah, mas eu preenchi a lista de presença e não recebi o certificado. E eu perguntei a inscrição do Simpla. Ah, é mesmo? Eu falei, então. Então é assim, pessoal, é casadinho. Lista de presença com Simpla. O certificado sai do Simpla, ele está configurado lá. Então não tem como fazer um certificado na hora só porque você fez a listinha de presença. Aliás, a listinha de presença, se você não está inscrito, quer dizer que você assistiu regularmente essa aula, né? Olha que legal. Então precisa tomar cuidado. Isso aqui é aula de ética. É isso, Faria? Isso aí. Hoje principalmente, hein? Muito bom, muito bom. Beleza? Então vocês vão poder fazer pergunta a qualquer tempo. A gente vai tomar cuidado aqui. Óbvio, pessoal, vamos sempre entender. Talvez seja possível responder todas. E aí a gente sempre pede, deixe seu e-mail. Posterior, a gente tenta responder. Mas vamos fazer o máximo aqui para sair daqui hoje o mínimo de dúvida possível. Vamos lá. Por que a gente resolveu falar sobre isso? Na verdade, porque tem uma série de contratempos, né, de coisas estranhas que acontecem na área de segurança que não fica muito claro se está certo, se está errado, se faz sentido, não faz sentido. Se moralmente pode, se eticamente não pode. Por exemplo, ir almoçar com um cliente. Será que é ético? Será que faz sentido a gente almoçar com o cliente? Esse momento de compliance que a gente vive e pagar a conta? Será que almoçar é uma coisa e ela complica quando você resolve pagar o almoço do cliente? Então são coisas que são recorrentes, faz tempo que se discute isso, e hoje a gente vai tentar. Que é um exemplo, tá? E hoje a gente vai tentar elucidar isso. Por exemplo, será que se eu ganhar uma TV de 50 polegadas do fornecedor, tá correto? Então, fechei lá um negocinho com a empresa de vigilância e, de repente, ganhei uma TVzinha de 50 polegadas. É justo? Faz sentido? Então, detalhes, mas que pode fazer toda a diferença lá no final, tá certo? O fornecedor te oferecer depois lá um rastreador para o seu carro, porque você fechou o pedido, tá certo? Será que é assim mesmo que funciona? Roubar dos panos, fazer isso? Enfim, são tantas variáveis, tantos assuntos, mas não sou eu aqui a estrela, não posso ficar falando, aqui era só para dar uma ideia para a gente que negócio é esse. E para começar legal, Faria, meu amigo, o que é ética na segurança privada? Fala para nós um pouco aí, por gentileza. Muito boa pergunta, professor. Na época em que eu dei aulas na Universidade Anhanguera, uma das disciplinas, né, que eu fui convidado a ministrar foi exatamente ética. Né? Teve uma turma do curso de gestão de segurança, onde eu apliquei uma disciplina de ética. Né? E foi muito interessante, porque o grupo se empenhou bastante, né, para entender do que eu estava falando, e foi muito rico. Talvez tenha até algum... Aliás, eu estou vendo aí, o Giovanni era um dos meus alunos, né? Acabei de ver. Mas deve ter outros aí. Vamos lá. A gente precisa gastar aqui uns 3 ou 4 minutos para fazer um alinhamento a respeito de conceitos. Basicamente 2. O conceito de ética e o conceito de moral. Tá? A gente compreendendo, né, esses 2 conceitos, né, ainda que de forma superficial, é o suficiente para a gente levar essa live aqui numa boa. Tá? A ética, né? O que é ética? Em primeiro lugar, a gente precisa entender, né, um pouco isso. A ética ela é um ramo
né? Inicialmente, ele é um ramo da filosofia que estuda como que as pessoas se comportam, né? Ela estuda o comportamento humano, para levar as pessoas à reflexão sobre o que é um bom comportamento e o que é um mau comportamento, né? Ou seja, é a arte de viver bem ou de viver mal, tá? Porque algumas pessoas também optam, né, por viver de uma maneira errante. A ética é a teoria que explica os valores morais que a gente segue, né? Então, a ética, ela é a teoria, quer dizer, ela é o foco, né? E nós temos todos condutas, comportamentos que podem ser moralmente, né, adequados, aceitos ou não. Tá? Então, a ética é isso. É óbvio que, posteriormente, a ética foi elevada para todas as áreas do conhecimento. Então, você vai encontrar ética no direito, na medicina, na engenharia, em todos os lugares, e na segurança privada não poderia ser diferente, tá? Dada a importância do tema, né? Diversos pensadores, né, fizeram tratados a respeito da ética, também não cabe aqui a gente falar de todos eles, né, mas desde Spinoza, Kant, Nietzsche, enfim, vários filósofos muito conhecidos falaram sobre ética, né, e ele é um assunto vivo, né, você bem falou aí da questão do compliance, eu vou falar um pouquinho, mas ele é um assunto vivo, e que bom que é vivo, né, e a minha fonte, a que eu mais gosto, você sabe bem disso, né? A gente também é amigo, além de colega de trabalho, é a filosofia, né? É a fonte que eu bebo e que eu gosto. Então, a ética é isso, né? É um ramo da filosofia que estuda o comportamento das pessoas, né, para reflexão de um bom ou de um mau comportamento. E moral. Moral também é um outro conceito fundamental, né, esse mais comum. Aliás, há algumas pessoas, né, alguns escritores até, que mesclam, né, essa questão que ética e moral são a mesma coisa, não são exatamente a mesma coisa, né? Uma reflete a outra, tá? Então a moral, ela é um conjunto de normas, né, adquiridas pela tradição, por várias tradições familiares, tradições culturais, tradições religiosas, né? Então a moral é esse conjunto de normas adquiridas pela tradição, pela educação também, né? A escola formal, ela também traz, né, as questões morais para a sala de aula. Você vai se lembrar, eu e você, e alguns jovens aqui como eu e você, nós tínhamos uma disciplina no colégio chamada Educação Moral e Cívica, né, e uma outra disciplina chamada OSPB, Organização Social Política Brasileira. A educação moral e cívica era uma forma da escola nos ensinar a respeito de moral. Tá? Infelizmente isso saiu do currículo, né, no final dos anos 80, e talvez isso apareça de alguma outra forma para os estudantes. E o cotidiano também forma a moral. É interessante isso, né? O dia a dia também acaba estabelecendo regras de conduta, né? Regras de convivência, melhor dizendo, na sociedade. Tá? Houve um professor muito famoso, né, que já não vive mais, professor Luiz Flávio Gomes, foi um grande jurista brasileiro. O professor Luiz Flávio era deputado federal, ele faleceu, né, recentemente, e eu sempre gostava muito das aulas dele, achava ele um cara excelente, principalmente, né, nessas aulas de ética e de moral. E ele diz o seguinte, que a moral é que distingue o bem e o mal. Né? Moral é conduta, é ação. Moral é a prática da ética. Então eu tenho a ética, que é a minha luz, né, e a moral é a minha prática, eu praticando a ética através de uma série de condutas, né? Então é isso. Então agora que a gente já alinhou aqui, né, de certo modo, o que vem a ser a ética e a moral, a gente pode responder o seu questionamento. Antes eu quero citar aqui uma frase, né? Eu prometo que a única citação que eu farei aqui é uma citação do Immanuel Kant, né? Kant era um filósofo do século XVIII, do iluminismo, e ele diz o seguinte, para fechar essa história, né? Tudo que você não puder contar como você fez, não faça. Né? Essa é uma citação do Kant muito importante. Então, tudo aquilo que você não puder contar para sua esposa, para o seu marido, para os seus pais, para os seus filhos, tudo aquilo que você não puder contar para as pessoas como que você fez, não faça. Porque, com toda certeza, é antiético. Porque o nosso fazer, as nossas ações éticas, não nos envergonham. Você pode falar tranquilamente para qualquer pessoa. Né? Então, acho que essa é uma tirada muito bacana desse filósofo, né? E ajuda a compreender
bem o que se quer dizer quando a gente fala de ética, né? E agora vamos então, né, juntar esses conceitos e responder o seu questionamento sobre o que é ética na segurança privada. Então, no meu entendimento, é um conjunto de princípios e valores morais, né, históricos e culturais também, tudo isso forma, né, a ética, as culturas individuais, né, nós somos um país multicultural, né, multirracial. O Brasil é formado pela combinação de várias culturas do mundo, e isso formou a população brasileira. Então, é um conjunto de princípios e valores morais, históricos e culturais que norteiam a conduta dos partícipes da segurança privada, o que eu chamo de partícipes, né? É todo mundo que participa da segurança privada. Então, vale para o vigilante, vale para o empresário de segurança, os gestores, dirigentes, os clientes que contratam serviços, tá? É isso que eu estou chamando de partícipes da segurança privada, né? Então, essa ética na segurança privada, de uma forma conceitual, é isso, tá? E daqui para frente a gente vai tornar essa nossa conversa mais leve, né? menos teórica, que eu acho que isso é importante, né? Eu quero aproveitar e contar, aproveitando, né, que eu falei do professor Luiz Flávio Gomes, eu imagino que alguns aqui, ou muitos aqui o conheçam, né? O professor Luiz Flávio, ele conta uma história numa aula de ética dele, que eu adoro essa história, né? Ele disse que estava lendo um livro, olha que interessante, e nesse livro contava a história de um policial de Nova York que fez a prisão de um traficante de drogas e fez uma apreensão de uma quantia significativa de dinheiro. Eu não me lembro exatamente, mas era em torno de $80 mil. Tá? E o policial fez essa prisão e essa apreensão e apresentou esses valores, né, no distrito policial, apresentou o criminoso, enfim, fez tudo certinho, tudo como deve ser feito, né? E esse policial, então, ele passou a ser alvo da mídia local, né, de Nova York, e que quis enaltecê-lo, né, e foi entrevistá-lo. E perguntou para ele, né, a respeito do ato dele, né, e ele disse, não, eu fiz o que tinha que ser feito, né, até porque $85 mil não resolveria a minha vida, né? Eu tenho muitos anos de polícia e eu perderia, né, a minha aposentadoria. E aí esse comentário dele tirou todo o brilho daquele ato, né, ético, moralmente correto que ele fez, né, porque o certo é fazer isso mesmo. E aí perdeu todo o brilho, porque aqui vai um primeiro aspecto que é fundamental, né? Não basta fazer a coisa certa, é preciso fazer a coisa certa pelo motivo certo. Veja que esse policial, né, isso é uma história verídica, tá? Esse policial, ele fez o que era certo pelo motivo errado. Ou seja, o que ele quis dizer é que ele não ficou com o dinheiro para ele, não porque ele tinha clareza de que isso era errado, e sim porque ele fez um cálculo. Ele falou, bom, $85 mil, se eu for pego e for expulso da polícia, não resolve minha vida, eu vou perder uma aposentadoria, né, razoável. Então, veja só que interessante essa história, né? Essa história ilustra bem que nem sempre o fato de eu fazer as coisas corretas e certas a fazer, eu as estou fazendo pelo motivo correto. É interessante essa história e me marcou muito, sempre que eu posso, eu trago essa história, né, à tona, tá certo? E aí entrando, né, mais a fundo naquilo que é o propósito, né, desse nosso encontro de hoje à noite, eu queria aproveitar uma fala sua de início a respeito de alguns acontecimentos, né, que a gente assiste através aí das mídias, né, dos meios de comunicação, que tem, né, tem toda a ocorrência e ela tem uma base muito forte que envolve isso que a gente está falando, né, da ética profissional. Tá? Então eu vou citar alguns exemplos aqui. O intuito, de maneira alguma, é denegrir o nome de empresas, né? Mas esses nomes aparecem no noticiário, então eu não estou cometendo aqui nenhum problema, não estou quebrando nenhuma ética, né? Porque são informações públicas, tá? Mas vou falar de um caso recente, né? O hipermercado Extra no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Acho que todo mundo no mercado soube disso de alguma forma, né? O vigilante que lá estava,
ele aplicou um golpe, né, acho que é conhecido como mata-leão, num suspeito, e eu não vou entrar no mérito aqui dos motivos, tá, porque não faz sentido, mas ele aplicou esse golpe, né, e ele matou esse jovem dentro do supermercado, né, na frente das pessoas, inclusive dos colegas dele, inclusive parece que um foi indiciado também por omissão, né, que não impediu o ato indevido do vigilante. E esse, além de ser um crime, evidentemente, né, uma má conduta, demonstrou, né, ali, naquele acontecimento, né, como essa questão ética fez falta ali, né, porque teve a atitude indevida do vigilante, que levou ao resultado morte, houve a omissão, né, do pessoal do próprio mercado, né, esse mercado deve ter um gerente, não é possível que um hipermercado daquele não tenha uma liderança, né, das pessoas que estavam à volta, dos próprios colegas dele, enfim, um conjunto ali de comportamentos. Vamos lembrar que moral é o quê? É conduta, é ação, né? Então a omissão, ela é moralmente aceita? Não deveria. A omissão não deveria ser uma conduta moralmente aceita, né? E aí a gente pode avançar, né? Teve um caso também no hipermercado Extra aqui de São Paulo do Morumbi, onde um vigilante, né, torturou um suspeito também, ele foi preso, ele confessou o crime, a empresa em que ele trabalha não compactua com esse tipo de conduta, né, afastou ele de imediato, imagina que ele obviamente tenha sido demitido, enfim, mas o fato é que este vigilante, né, cometeu um crime, né, uma prática de tortura contra o suspeito, tá? O outro mercado aqui de São Paulo, Ricói, né, também teve um problema de um vigilante que também agrediu um menor de idade, chicoteou, né, porque era suspeito de furto de chocolate. Enfim, esses casos eles sucedem, né, e eles têm uma raiz que na minha visão, que eu vou dizer um pouquinho mais adiante, tá? Olha, aí tem uma outra característica, eu estou falando muito de agressão, né, mas olha esse caso aqui. Em Ribeirão Preto, em 2016, houve um grande roubo, né, na Prosegur, e depois da investigação se chegou a 2 vigilantes da Protege, 2 vigilantes de carro forte, 2 vigilantes que conhecem a sistemática de trabalho, né, do transporte de valores, né, da custódia de valores, e esses 2 vigilantes da Protege é que participaram desse roubo e atacaram a Prosegur. Tá? Detalhes, não tinham antecedentes criminais, porque para você atuar como vigilante, você tem, enfim, uma série de verificações, de filtros, né? Mas eles praticaram isso contra colegas, né, de uma outra empresa, tá? Esse é um outro exemplo. Um outro exemplo super marcante foi o caso do Carrefour de Osasco, né, onde um segurança, ele não era um vigilante, né, ele não tinha formação, ele não era de uma empresa regular de vigilância patrimonial, então eu vou chamar ele aqui de segurança, que é o nome popular que se dá. Ele matou um cachorro de rua, né, a golpes de barra de ferro. Isso foi filmado, foi divulgado no Brasil inteiro. Isso maculou a nossa imagem, né? Só para não ser muito extenso, além dele ser indiciado, né, por um crime ambiental, né, o Carrefour teve que fazer um acordo com o Ministério Público, fazer um depósito de R$1 milhão num fundo gerido pelo Ministério Público, para uma série de iniciativas de apoio à proteção dos animais. Olha como custou caro para o Carrefour essa situação, né? É um caso de 2018. Agora, não são só os vigilantes, né? Nós assistimos recentemente, né, um caso de um desembargador, né, aqui de São Paulo, na cidade de Santos, que humilhou guardas municipais de Santos, em pleno exercício, né, da sua atividade profissional, e porque autuaram esse desembargador, porque não estava usando a máscara, que era obrigatória por decreto municipal. E todo mundo viu isso, né? Não preciso contar muita história. E foi muito bacana, né, a decisão do Corregedor Nacional de Justiça, né, do CNJ, porque ele entendeu que os guardas foram extremamente éticos, né? Isso para mim foi fantástico, né? Ele dizer isso, ele escreve isso não é uma sentença, mas enfim, né, no relato dele, de que ele reconhece a ética dos guardas municipais, que foram educados, foram firmes, cumpriram o seu dever, né, absorveram ali aquela humilhação e saíram vitoriosos, porque o desembargador foi afastado por unanimidade, né, 15 votos a 0, ele está afastado e agora vai responder um processo. É claro, a gente sabe que as sanções que ele vai sofrer são
baixas, mas vale pela vitória moral. Isso é um ponto importante. A vitória moral dos guardas municipais e a vitória moral do que é certo fazer. Né? Os guardas agiram corretamente. Tá? Então isso foi muito bacana. Né? Mas enfim, a gente poderia aqui passar a noite falando de situações como essa, né? Que não é o caso. Então é preciso ficar marcado que esses atos, né, cometidos pelos vigilantes, eles denigrem, de certo modo, a segurança privada como um todo, porque a população passa, né, a enxergar os profissionais como se todos agissem daquela maneira. Todas as profissões são vítimas disso. Quando um policial também comete um crime, né, um ato indevido, a população, né, não toda, óbvio, mas uma parte da população olha e fala, poxa, mas será que isso é uma conduta, né, deles? Não, não é uma conduta. Tá? É um caso de exceção, é um ponto fora da curva. Né? Então isso é muito importante. Eu posso citar aqui também um outro aspecto, né, que é bem importante, que impacta a segurança privada, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, todos nós sabemos, ele é multicultural, então o norte tem as suas características diferentes do sul, e assim para o centro-oeste, para o nordeste, enfim, é um país imenso. E eu tive algumas experiências interessantes, né, eu vou citar aqui uma delas. Existem algumas cidades, algumas localidades do Brasil, onde os trabalhadores rurais, eles carregam consigo, né, aquilo que a gente denomina, principalmente nas grandes cidades, aqui em São Paulo, de arma branca. Né? Mas, na verdade, são ferramentas de trabalho. Né? Eu me lembro de um caso em Ribeirão Preto, aqui pertinho, que é uma cidade bem conhecida pelo cultivo da cana-de-açúcar, né? E eu fiz um trabalho no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e lá havia uma questão a ser solucionada, que era o fato de muitos dos pacientes que eram atendidos, mas principalmente dos acompanhantes, que eram trabalhadores rurais, estarem portando facas, canivetes, facões, né? E aí havia uma preocupação por parte dos profissionais de saúde que atendiam, né, os familiares desses acompanhantes, e eles ali portando essas armas brancas, né, que na verdade para eles não eram armas, né, instrumentos de trabalho. Então é uma característica que precisa ser levada em conta, e os vigilantes então daquela instituição estarem preparados e saberem lidar, né, com essa condição. Né. Um outro exemplo, aí já mais para o norte do país, em Roraima, né, Roraima é um bom exemplo, os indígenas, né, as populações indígenas, eles têm alguns dias do mês que eles saem das comunidades e se deslocam até as cidades mais próximas para receber auxílios financeiros do governo federal, para ir ao mercado fazer compras, né? E aí, em muitos casos, ocorrem conflitos com o homem branco, né, com o não indígena, por conta também de aspectos culturais. Né? Por que eu estou citando isso num bate-papo sobre ética na segurança privada? Porque note que essas diferenças, né, essas variáveis, elas precisam ser trabalhadas no preparo do vigilante que vai atuar nessas praças. Porque o vigilante, por exemplo, de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, ele não tem essa vivência. Né? E mesmo o vigilante dessas localidades, ele precisa ser preparado para não cometer, né, por exemplo, atos não só de ilegalidade, mas também de imoralidade. E eu vou dar um exemplo. Mulheres indígenas, não todas, mas algumas, por uma questão de cultura, de tradição, elas podem transitar pelas ruas, né, com os seios à mostra. Isso, dentro da cultura indígena, não tem uma conotação erótica. Né? Mas, para o homem branco, né, isso pode sim despertar, né, algum interesse e levar ao desrespeito, levar à violação. E aí eu estou infringindo um princípio ético. Tá? Aí eu estou infringindo um princípio ético. Né? Então essa é a razão do meu exemplo aqui. Tá? E a gente poderia, né, dar diversos outros exemplos, tá? A respeito disso, mas eu acho que esses aqui são suficientes. Né? Você também me pediu, né, Tênis, para a gente falar do dia a dia, né, do front, né, que isso é bem bacana. Então, eu vou dar um exemplo do dia a dia aqui. Quando um superior hierárquico, e vamos deixar claro que ele só é superior na hierarquia, ok? Não é uma pessoa superior a outra. Por isso que eu estou frisando, é um superior hierárquico, ele adverte publicamente o seu subordinado hierárquico,
ele está contrariando uma ética profissional básica, certo? Algo que para qualquer liderança deveria ser uma conduta já sabida. Não se adverte, né, o profissional, o trabalhador em público. Você pode elogiar em público, mas não advertir, né? Então, é uma conduta básica, né, uma conduta moral. Inclusive, dependendo da intensidade disso, pode se caracterizar um assédio moral. Tem mais essa também, tem um artigo legal, né? Agora eu quero fazer uma provocação, né? E quando um vigilante adverte publicamente uma pessoa que infringe uma regra? Também é uma conduta moralmente questionável, né? Na minha visão, depende da forma como isso vai ser feito. Porque é papel dele, né, orientar, advertir sim, se necessário for. A questão é a forma como ele faz, né? Perfeito. Vamos pegar outro caso recente. Rio de Janeiro, né, uma fiscalização da vigilância sanitária estadual, né, lá na vida noturna carioca, que eu adoro o Rio de Janeiro, aconteceu aquele episódio onde o fiscal foi chamar a atenção, né, de umas pessoas e um casal acabou se exaltando, né, e a moça profere lá algumas palavras lá pro engenheiro, não me recordo exatamente o que ela falou, e a cisma era porque ele estava chamando as pessoas de cidadão. Ô cidadão, né, cidadão, bom, eu não sei o seu nome, eu não vou chamar você de outra coisa, né, pejorativa, eu não vou chamar você ô moreno, né, ô careca, ô gordinho, né, então eu vou te chamar de cidadão. Cidadão, por gentileza, você precisa colocar máscara, a gente vai fechar o estabelecimento, vocês precisam sair, sei lá como é que foi o diálogo, né? Mas então veja só, o fiscal fez o trabalho dele, ele advertiu, né, aquelas pessoas e usou, né, como forma de pronome de tratamento, vamos colocar assim, né, ele usou a palavra cidadão. E ainda assim não foi suficiente, né, a esposa do engenheiro, né, acabou se ofendendo, enfim, proferiu ali algumas ofensas para o fiscal. Então, a minha provocação é nesse sentido, quer dizer, é preciso lembrar que assim como eu não quero que o meu chefe me chame a atenção, né, de uma maneira grosseira, né, na frente dos outros, eu preciso refletir sobre como eu devo advertir, chamar a atenção, né, de uma pessoa que está infringindo uma regra que pode nem ser intencional. Às vezes a pessoa está infringindo uma regra sem saber exatamente que aquilo era uma regra, né? Então é uma reflexão também para os nossos colegas que estão no front, estão na linha de frente, está no dia a dia ali, né? Porque falar é mais fácil que fazer, a gente sabe disso, né? Um outro exemplo do dia a dia, né? O vigilante, ele não é hierarquicamente subordinado ao cliente, né, da empresa que ele trabalha, correto? Ele não é subordinado. A relação é uma relação comercial de prestação de serviço, onde ele, vigilante, vou colocar entre aspas, um instrumento dessa prestação de serviço, ok? Ele é uma pessoa, na verdade, mas ele é um meio da prestação de serviço. E às vezes os clientes abusam, né? E esse vigilante, ele tem que denunciar esse abuso para a direção da empresa prestadora de serviço. Porque a conduta do cliente não está sendo ética, né? E o dirigente da empresa prestadora de serviço, por sua vez, tem a obrigação, isso está na lei, né, de zelar pela integridade física e moral, olha a moral de novo aparecendo aí, tá, do seu colaborador ou funcionário, como queira, tá? Então, isso é um ponto fundamental, né? Ou seja, se houver abuso por parte da empresa cliente, né, do cliente da empresa prestadora de serviço, que esteja afetando o trabalhador, o vigilante, ele deve, né, isso é o certo a fazer, comunicar à empresa dele, pedir providência, e a empresa, por sua vez, tem o dever de proteger, né, o seu funcionário, o seu colaborador, desses abusos. Eles devem cessar. Tá? Vamos também dar exemplos práticos. A gente já assistiu alguns episódios esse ano, e o ano passado também, de violência, de agressão contra porteiros, né? Então, teve zelador batendo em porteiro, morador batendo em porteira, tentando agredir, né? Agredindo o porteiro e tal. O condomínio é responsável pela integridade do porteiro lá,
né? Então o condomínio tem que se manifestar a respeito, tem que tomar providências, tem que proteger o porteiro dessas agressões. Vimos recente também, né, um entregador, né, um motoboy, né, que foi também humilhado também por um morador de um condomínio. Então perceba, né, que isso leva a uma reflexão interessante, né? Alguém disse, eu realmente não me recordo quem disse, mas é uma frase que eu também guardei muito, né? Diz que não existe país com políticos desonestos e população honesta. Olha que forte isso, hein? Não existe. Porque o político vem do seio da sociedade. Ele não vem de Marte, de Plutão, de Vênus, tá certo? Ele vem da sociedade. Ele é uma amostra da sociedade. Né? E essa sociedade vota e mantém ele lá. Então, de certo modo, essa sociedade é conivente. Mas eu estou fugindo um pouquinho do nosso objetivo aqui. É só para fazer uma provocação para a turma, né, refletir sobre isso. Então, cabe ao empregador proteger este funcionário. Né? O comportamento do vigilante perante o entorno dele, né, colegas de trabalho, lideranças, o cliente do cliente, né, tem local que você trabalha e que você atende o cliente do cliente, certo? O cliente é o shopping e eu, vigilante, atendo o cliente do cliente, é assim? Então, eu preciso pensar nisso. Então, esse meu entorno, né, ele tem que ser pautado por princípios éticos, né, e de conduta moral adequada. Vou dar pequenos exemplos. Uso de palavrões no meu palavreado. Eu posso até ter esta prática na minha vida privada. E aí eu falo como eu achar que devo. Mas na minha vida profissional, né, eu não posso fazer isso. Porque isso impacta, isso é uma conduta moralmente duvidosa, criticada. Tá certo? Mas dependendo da região que eu tô, ninguém liga. Eu estou numa região que só tem jovem, os caras acham até que é bacana. Eu falo a língua da comunidade, da população. Cuidado, cuidado. Nem todo mundo vai entender desta forma. Né? A mesma coisa que frase de duplo sentido, né, para mulheres. Então, o profissional ele tem que tomar muito cuidado, né, quando ele aborda, quando ele se dirige, né, sendo ele homem, quando ele se dirige para uma mulher, porque existe, né, esse risco de ser mal interpretado. Né? Eu já vi casos, veja, eu preciso falar uma coisa aqui, pessoal. Eu não estou aqui denegrindo a imagem do vigilante, não, tá? Eu não estou dizendo que isso é geral de maneira alguma, não estou generalizando. Mas todos nós que aqui somos profissionais de segurança, sejamos vigilantes, gestores, área comercial, eu já vi aqui, né, os nomes que apareceram aqui, um monte de gente bacana, nós precisamos ser sinceros e admitir que isso que eu estou dizendo não é na Suécia, não é em Angola, não é na Argentina. Isso acontece no Brasil todos os dias, ok? Então, eu não estou aqui denegrindo, não. Estou falando uma realidade, que eu há 30 anos estou nisso aqui e vejo, ok? Então, use palavrões, use de adjetivos desrespeitosos, né? Então, eu vou abordar o morador do condomínio, e como eu já conheço ele, o nome dele é Sr. Paulo, mas eu chamo de Paulão, de Paulinho, né? Ô Santista, tá, teu time ontem, tá, entendeu? Então, esse tipo de comportamento não é um comportamento adequado, não é moralmente, né, correto esse tipo de postura. Tá? E eu poderia citar outros, né? Por exemplo, e isso é muito grave, né? Eu recentemente fiz uma pesquisa, eu precisava fazer um trabalho, e a respeito de por que alguns locais que tinham uma segurança tão boa, alta tecnologia, um efetivo bacana, norma, procedimento, gestor, pô, o melhor dos mundos. E mesmo assim, era vítima de ocorrências. De invasão, roubo, furto, as clássicas aí, né? Como é que pode isso? E aí, um pouco do que eu encontrei é o que eu chamo de erro de procedimento ou violação de procedimento. E eu vou falar só da violação de procedimento, que é o que nos interessa. Quando violo um procedimento de segurança, seja uma norma, um procedimento, eu vigilante, eu profissional, eu faço isso por algum objetivo. Diferente do erro, que foi sem querer, eu não queria, foi induzido, foi um acontecimento que eu não queria, a violação é intencional, ela tem um objetivo.
ou é porque eu estou com preguiça hoje, então não estou muito afim, ou é porque eu vou me beneficiar de alguma maneira, e, em última análise, é porque eu estou envolvido na ocorrência. Tá? Então, eu de novo caio nas questões éticas e morais. Ah, mas os vigilantes todos têm que passar por um crivo, pesquisa de antecedentes, entrevista psicológica, curso de formação, reciclagem, tem supervisão. Eu sei que tem tudo isso. Isso é excelente, deve existir mesmo. Mas ainda assim, a gente sabe que vez ou outra escapa, né? Porque todos esses filtros identificam muitas coisas, menos caráter. Caráter não vai identificar. Né? Eu estou tentando lembrar quem falou essa frase, e se alguém se lembrar, pode ajudar aí, né? Mas foi um grande pensador da área de administração e disse o seguinte: todos nós somos contratados pela nossa capacidade técnica, pelo nosso currículo. E quase todo mundo que é demitido por problemas de comportamento. E se a maioria das pessoas é demitida por problema de comportamento, isso significa que é por falha moral. Né? Porque houve um comportamento indevido. E pode ser, né, eu imagino que seja, na sua maior parte, por questões morais. Tá? É lógico, há demissões por outras razões, há planos de demissão voluntária, há redução de postos, há uma série de motivos. Né? Mas quando esses motivos estão excluídos, o que sobra são problemas comportamentais. Né? Outro ponto também, né? O vigilante muitas vezes está descontente no posto, ele não quer ficar naquele posto, ele não se adaptou, não está bacana, eu não estou confortável de trabalhar aqui. Né? E aí ele quer sair. Normalmente ele deve procurar sua supervisão e informar isso, e solicitar essa transferência. Às vezes acontece, às vezes não acontece no tempo que ele deseja, a supervisão precisa de um tempo. E aí ele começa a aprontar, né, para poder acelerar esse processo. Tá? Esse não é um comportamento ético, né, porque eu posso gerar não só consequências para mim, mas eu posso gerar consequências para todos os colegas. Né? Muitos desses episódios que eu citei, as empresas perderam o contrato. E aí não foi um que foi demitido, foi todo o grupo. Se a empresa não consegue realocar num outro cliente, num outro posto, resta a demissão. Né? Então, eu, enquanto pessoa, né, enquanto ser humano, eu não posso pensar só em mim, eu devo pensar também coletivamente, que é algo raro aqui no Brasil. Aqui, o pensamento coletivo aqui, nossa, ele é muito superficial. Né? As pessoas precisam pensar mais o coletivo. Tá? Enfim, a gente poderia, né, citar N exemplos, citei esse exemplo aqui. E aí eu vou fazer uma outra provocação. Ser dedo duro, cagueta, é imoral? Será que é imoral ser dedo duro? Né? A gente, lá na infância, né, na escola principalmente, a gente aprendeu que ser dedo duro era feio, né? A gente ficava marcado, né, se dedurasse algum coleguinha, né, podia até ter consequências mais severas. Né? O fato é que a gente é criado dessa maneira, e isso é uma tristeza, porque essa forma de pensar criou adultos omissos. Adultos que assistem coisas erradas e não se manifestam. Quando a gente ouve o vizinho espancar a esposa, a gente fecha a janela e a porta, aumenta o volume da televisão para não ouvir. Né? Entre outras coisas. Vamos falar no âmbito profissional, que é o que nos interessa. Então, o vigilante está lá trabalhando dentro de uma equipe e ele toma conhecimento, ele presencia, ele flagra um colega praticando um ato ilícito. Ok? É indiscutível, ele flagrou, ninguém contou para ele, não. Ele viu, ele sabe. E aí, o que ele faz? Ele conta para a supervisão, ele será o dedo duro, ele vai alcaguetar, essa palavra é horrível, né? O colega. Isso é uma discussão ética. Porque se por um lado, eu por princípio, porque isso se torna um princípio, eu não deduro ninguém, por outro lado, eu estou colocando em risco o contrato
todos os meus colegas, eu mesmo, porque quando isso vira à tona, quando isso estoura, vocês já devem ter visto isso, né? Pode ser que a decisão de quem tem o poder de decidir seja troca todo mundo. Porque há uma quebra de confiança, e aí, na melhor hipótese, eu troco todo mundo. Na pior hipótese, eu troco a empresa. Né? Eu já fui tomador de serviço durante alguns anos. Né? E, às vezes, essa decisão, que não é a mais adequada, ela precisa ser tomada. Tá? Porque eu tinha, atrás de mim, que responder para alguém. Né? E a confiança é a base de tudo. Então, é preciso refletir se essa omissão ela é um comportamento moralmente adequado, né? O quanto isso compromete, tá certo? Porque tem potencial de causar muitos danos. E não é uma exclusividade do vigilante, não é uma exclusividade da nossa área. Isso eu vou chamar de doença da sociedade brasileira. Tá? A gente vê coisa errada, como estamos vendo hoje, né? E parece que estamos anestesiados. Né? Esse é um ponto complicado. Alguma pergunta aí, professor? Tem várias. Eu vou fazer uma, e aí, enquanto você se prepara, toma água, aí eu vou dar um recadinho aqui para o pessoal. Eu faria, as empresas de segurança privada podem desenvolver a sua própria ética? Tá, enquanto você pensa aí, deixa eu só dar um recadinho para o pessoal. Fala aí. Pessoal, é o seguinte, teve alguém que falou, eu não fiz a inscrição no Simpla e tudo mais. Então, eu já deixei aí no chat, é só entrar e fazer, tranquilo, bonitinho, faz de conta que você começou agora, ainda está aberto a inscrição. Ela é estendida justamente para facilitar, a gente sabe do trânsito que é, então, tá lá, pode fazer agora. E daqui a pouco vai soltar a listinha de presença. Então, antes de soltar a lista de presença, quem não fez inscrição no Simpla, já agiliza para bater, né, nessa conferência da lista de presença com a inscrição no Simpla e você receber o seu certificado. Claro, pessoal, que o certificado não é mais importante, importante esse debate, esse conteúdo, esse aprendizado, isso aqui que realmente tem que contar. Mas é bacana mostrar, participei lá, Faria, meu ex-professor, o meu ex-patrão, o meu sócio, o meu amigo, olha que legal, você mostrar, né, que teve com ele aqui é bastante interessante, tá? Então, quem não estiver localizando no chat, pode localizar aqui nos comentários, que está o Simplinha para você fazer. Então, Faria, agora eu acho que você já pode tranquilamente responder se as empresas podem ter criar sua própria ética. Legal. E aí depois a gente entra na pergunta aqui, algumas dos ouvintes, por gentileza. Tá bom. Então, vamos lá. A gente precisa compreender que ética é algo próprio do ser humano. Né? Ética são as pessoas. E assim como suas condutas, né? A moral também é CPF, tá certo? O CNPJ, as empresas, elas podem sim criar, né, o seu conjunto, né, o seu arcabouço, né, a sua estrutura com códigos de ética, com canais de denúncia, né, com estruturas de compliance. Isso, aliás, antes de ter esse nome bacana, compliance, isso já existia em muitas empresas. Tá? E aí, a tudo isso, né, se diz que é a ética empresarial. Ok, eu não vou entrar na polêmica, né, mas vamos sempre lembrar o seguinte, empresa é formada por pessoas. Né? Claro que elas também têm prédio, tem máquina, tem matéria-prima, tem material acabado, tem um monte de coisa. Mas desse conjunto de elementos que formam as empresas, apenas as pessoas é que são dotadas de ética. Tá? Desta feita, né, eu tenho que concluir que sim, a empresa pode e deve criar o seu código de conduta, seu código de ética, toda essa estrutura. Porém, ela precisa lembrar que quem vai fazer isso acontecer, seja na ponta, no meio, na cabeça, são pessoas. Tá? Por que eu disse na ponta, no meio e na cabeça? Porque o dirigente da empresa, né, que vai criar o seu código de ética, vai contratar um consultor, né, um cara especializado nisso para fazer, bacana, mas ele tem que ser o primeiro a dar exemplo. Ele e o seu time de dirigentes tem que dar exemplo. Tá?
Não adianta fazer um negócio bonito, pôr no site, mandar para os clientes, né? E sonegar direitos do trabalhador, por exemplo. Ok? Não proteger o seu funcionário dos abusos do cliente. Né? Então, não quer dizer nada isso. Eu falei do meio porque tem o nível de média gerência, que é o elo entre o dirigente e o operacional. E o que essa média gerência também vai fazer? Né? Já que tem um código de ética, eu devo segui-lo. E a mesma coisa o operacional que está na ponta. E aí, Tênis, nós temos uma reflexão para fazer. Porque todos nós somos únicos. Né? Uma característica do ser humano, ele é chamado de indivíduo, exatamente porque ele não é divisível. Então é uma falácia eu falar que eu sou um Carlos Faria na vida pessoal e outro na vida profissional. Isso é uma falácia, tá? No meu modo de ver, assim que eu aprendi. Eu sou único, né? O que eu trabalho são com máscaras, são com filtros, mas eu sou único. Então é preciso tomar cuidado, porque para eu ter um código de ética empresarial, querer que todo o meu grupo, né, compactue, faça acontecer, aplique essa ética empresarial, eu vou ter que fazer um trabalho de base muito grande, porque talvez alguns aspectos dessa ética sejam conflitantes com a ética individual. Tá? E aí você vai ter gente fazendo certo por motivos errados, que é outra característica da sociedade. Né? A punição, por exemplo, ela tem esse caráter. Né? As pessoas têm medo da multa de trânsito, porque tem que pagar, tem a pontuação na CNH, então por medo eu ando na linha no trânsito. Eu não ando na linha no trânsito porque eu tenho convicção de que isso é o melhor para mim e para toda a sociedade. Vocês entendem? Que eu estou fazendo certo pelo motivo errado, né? Isso é um ponto importante. Vale na vida profissional também, tá certo? Então, minha resposta é sim, as empresas podem e devem criar a sua ética, mas deve ter clareza, né, de que, no final das contas, são as pessoas. O vigilante da empresa de segurança que torturou o rapaz lá no Extra, não tem nada a ver com o código de ética da empresa que ele trabalhava. A empresa dele tinha muita clareza do que é certo e do que é errado. Mas ele, lá na ponta, tomou uma decisão pessoal. Certo? Então, veja só que é assim que funciona. Mas vamos lá, mais perguntas. Uma fácil. Do Charles, obrigado, Charles. Qual a opinião dos senhores sobre a inclusão da introdução aos conceitos de compliance na grade curricular do curso básico de formação do vigilante, dada a relevância e a atualidade do tema? Charles, fundamental, né? Nós estamos vivendo num mundo de mudança contínua, né? Que, aliás, é a única certeza da vida, é o estado permanente de mudança, né? E as instituições precisam acompanhar isso. E está tendo dificuldade de acompanhar. A pandemia, ela só acelerou o processo que naturalmente já vinha em alta velocidade, né? E que, de certo modo, né, claro, falar que bom a pandemia, que bom nada, né? Mas isso é importante. E no caso do currículo do vigilante, tem muitas outras informações fundamentais. Quer dizer, num mundo altamente tecnológico, como é esse que nós vivemos, nós estamos podendo aqui ter essa live graças à tecnologia, tá certo? Senão teremos que estar num espaço fisicamente, deslocar e tudo mais. Os vigilantes têm que entrar nesse mundo, né, tecnológico, digital, e também falar a respeito disso que você disse, quer dizer, o compliance. Precisa ficar claro isso. Tem uma coisa que eu tenho ouvido um pouco sobre compliance, que é o seguinte: compliance é algo de grandes empresas, de multinacionais, de grandes conglomerados e tudo mais. Isso ainda não chegou na pequena e na média empresa. Né? E eu acho que precisa chegar em todos. Né? Isso é fundamental. E mesmo em grandes companhias, infelizmente, né, eu fiz trabalhos recentes em pelo menos 3 delas, e eu fiquei chocado. Que aquilo que constava do código de ética, conduta, blá blá blá, que está tudo publicado no site e tal, só estava lá. Não era aplicado. Né? Era mais ou menos como foi, né, as certificações ISO, né, durante um tempo tal. Todo mundo tinha ISO, mas isso era só um certificado. Tá bom, Charles?
Bom, muito bom. A coisa tá só começando. Marcelo Bando. Obrigado, Marcelo. Parceria público versus privado, até que ponto é ético, legal e de compliance para não comprometer a empresa e o setor público? Marcelo, Bando, velho conhecido, é um campo minado, né? Na verdade, a parceria público-privada no Brasil, aliás, qualquer relação entre o público e o privado no Brasil sempre foi campo minado, porque todos partem sempre do pressuposto de que haverá, né, corrupção de alguma forma. E quando você já inicia uma discussão nesse pressuposto, as coisas não funcionam bem. É mais ou menos num relacionamento qualquer, pessoal, né? Se você viver sempre desconfiando, é um inferno, concorda? Não dá para viver sempre desconfiando das pessoas, né? Então ela é um problema. Só que a boa notícia, no meu modo de ver, é que para tudo isso existe vacina, né? Existem processos, estruturas que são capazes de evitar, né, em larga escala, aquilo que a gente tem assistido aí nos últimos anos, né, talvez décadas, em termos de corrupção, quando envolve o público e o privado. Tá? Em síntese é o seguinte, não falta conhecimento, não faltam pessoas capacitadas, e o que falta, na verdade, é vontade política. Tá certo? Falta muita vontade política. É só olhar para outros países, né? Você vê em outros países que a relação, principalmente na Europa, que a relação entre o público e o privado, ela flui normalmente, né? Não há nenhuma... Claro, é óbvio que existe, eventualmente, um caso ou outro de corrupção. Não estou aqui com síndrome do vira-lata, não, que o brasileiro tem um pouco disso, né? Ele acha que o mundo inteiro é legal e aqui é uma porcaria. Não estou com esse sentimento, não. Tem também problemas, né? Eu conheci alguns lugares e sei que tem países que têm problemas também, mas a escala do problema lá é infinitamente menor do que aqui. Aqui é sistematizada, é quase institucional, né? Eu sinto muito se tiver colegas aqui que atuam na administração pública, né? Mas o que eu estou falando não é antiético, tá público, né? A gente sabe que é assim e normalmente só envolve altíssimos escalões, né? Altíssimo escalão é que está sempre envolvido nisso. Vejo dessa forma, Bando, é um campo minado a ser, como é que é o nome? Desativar essas minas aí. Muito bom, vamos para a próxima, pessoal. Tá gostando? Likezinho, que o like aqui não confere com o número de presentes assistindo. Faz de conta que é a palminha, likezinho aí para motivar o Faria, porque ele tá cansado, cara, tá falando pouco, né? Vamos dar um brilho nele aí. Mas vamos lá. Já soltei a lista de presença. Cuidado, hein? Não precisa ir embora. Preenche bonitinho, mas fica aqui, que isso aqui ainda vai longe. Então vamos lá. Perguntinha do Gian. Ética e moral andam juntos, mas os senhores não acham que na abordagem do vigilante o que falta é empatia? Legal, Jean, obrigado pela pergunta. Bom, é importante a gente entender o significado da empatia, né? A empatia, de uma maneira bem objetiva, significa eu me colocar no lugar do outro, né? Então, eu acho que ter empatia é importante, mas é preciso ter cautela, porque se eu desenvolver uma empatia muito forte, né, pela motivação do outro, pela causa do outro, eu posso ser levado a me omitir na minha função, tá? Eu vou dar um exemplo que eu vivi muitas vezes. Eu trabalhei durante muito tempo na área hospitalar. Até hoje eu tenho clientes que são hospitais, né? E não foram poucos os casos onde o vigilante do pronto-socorro, na melhor das intenções, com toda a empatia sobre os pacientes ali da sala de espera, ele interferiu, né, no atendimento. O que ele fazia? Quando ele via um paciente chorando, gemendo, reclamando de dor, né, ele entendia que este paciente era mais grave, portanto ele deveria ser atendido primeiro. Enquanto haviam outros pacientes que estavam quietinhos lá com a sua dor, né, com a sua angústia, mas estavam de boa. E aí ele, né, dava um jeito de pegar esse paciente que
estava aparentemente mais debilitado, e levá-la na frente do médico. Doutor, precisa atender essa pessoa aqui, essa pessoa, olha, tá com dor, tá chorando, tá gritando lá, já desmaiou 2 vezes. Ou seja, ele criava uma confusão no pronto-socorro, porque ele foi extremamente empático com o paciente, né, a dor do paciente, e isso não está errado, mas o que estava errado é que ele ultrapassou o limite, né? Uma coisa é ele procurar a enfermeira-chefe e falar, olha, tem um senhor ali, tem uma senhora ali, me parece que está muito mal, será que não dá para priorizar o atendimento, né? Hoje tem no processo de atendimento pronto-socorro, tem uma triagem feita por uma enfermeira, na época não tinha isso. E aí a enfermeira vai avaliar se é ou não necessário, porque tem um detalhe, muitas vezes o paciente que está mais grave não é aquele que está todo ensanguentado, não. Eu posso bater o nariz, e o nariz é uma área muito sensível e sangra muito, mas é só um ferimento no nariz. E eu tenho outro cara que está com uma hemorragia interna e o sangue não aparece, mas ele pode morrer em minutos. E o vigilante, naturalmente, não tem formação para fazer essa avaliação, né? Então, eu acho legal a questão da empatia, eu acho fundamental. São pessoas tratando com pessoas, porém, é preciso ter cautela, porque nesse caso criava muita confusão, agitava o pronto-socorro, né? Essa intervenção desnecessária, né, por parte do colega lá. Muito bom. Pessoal, uma outra orientação aqui. Eu tenho recebido reclamações, o nome no meu certificado está errado. Tá, o nome do seu certificado foi você que escreveu. Por quê? Ao fazer a inscrição, você diz o seu nome. E eu não coloco o seu nome, o sistema não coloca o seu nome, você. Então, e ainda tem um próximo item depois disso que diz assim, conferir o nome que vai no certificado. Então, cabe a vocês, pessoal, cada um de vocês, tá certo? Dá para arrumar? É muito burocrático. Isso dá muito trabalho, demora, e o volume é grande de certificado. Então, é assim, você põe o seu nome e sai no certificado. Eu escrevi tudo de letra minúscula. Puxa vida, é uma pena. Tá certo? Então vamos ter atenção, bastante atenção em quem faz não na lista de presença, tá? A lista de presença não interfere na escrita do certificado, é a inscrição no Simpla, é ele que puxa para o certificado. Então, vocês precisam ter, assim, cuidado, bastante cuidado na hora de escrever o nome. Às vezes é repetido, faltando não é problema, né? Porque é importante estar ali um nome e um sobrenome, mas nomes extensos, aí a pessoa acaba repetindo o sobrenome 2 vezes, ou se confunde. Mas então tenha calma, não sou eu, né, que quero denegrir a sua imagem colocando lá seu nome repetido. Foi você que digitou por algum motivo ali, na hora de conferir, validou, e aí depois que valida, realmente fica mais complicado. Nós temos uma aqui, Faria, do Emerson, e aí não é nem pergunta, né? É um complemento, olha que legal. Já passei por isso, denunciei a empresa essa situação de abuso do cliente referente ao serviço prestado. Sabe o que fizeram? Fui recolhido do posto. Olha só. Pois é, eu ia, antes da pergunta do professor Teanes, né, eu ia falar um pouquinho a respeito da ética das empresas prestadoras de serviço de segurança, né? Porque até então eu tenho falado bastante do vigilante, mas nós precisamos lembrar também que as empresas, né, têm um papel determinante a respeito disso. Então eu falei um pouquinho sobre a questão da empresa proteger, né, é a obrigação dela proteger o seu trabalhador. Mas tem mais do que isso, né? Tem a sonegação dos direitos, né, desse trabalhador. E eu te digo mais, eu já liderei vários grupos, né, várias equipes orgânicas e equipes também de prestadores de serviço. E eu te digo que o cliente, ele, em geral, se ele for alguém de bom nível, ele vai reconhecer na atitude do empresário de segurança, através dos seus gerentes, diretores e tudo mais, que a proteção do seu time é valor. É valor a proteção do seu time, né? Veja só, eu vi, por exemplo, que o Neves, né, estava aqui participando, não sei se ele ainda está, mas o Neves, por exemplo, é um gestor reconhecido no mercado pelo modelo, né, de gestão, de liderança que ele exerce com o time dele. Tá?
E certamente a companhia onde ele trabalha, a Heineken, reconhece isso. Isso é valor. Então, muitas vezes as empresas prestadoras de serviço de segurança pecam no intuito de agradar o cliente, porque tem uma máxima por aí, né, que diz que o cliente tem sempre razão, não é assim? Só que essa máxima também é relativa. Mas o cliente vai ter mais respeito pelo prestador de serviço quando esse prestador de serviço demonstrar, né, que ele realmente, né, de maneira legítima, ele protege o time dele. Tá? Não é protecionismo, tá? Não que isso seria antiético, né? Não é corporativismo, não é isso. Mas se ele identifica que há um abuso, sim, né? Eu tenho um amigo, eu não estou autorizado a citar o nome dele nem a empresa dele, né? Mas eu vi ele fazer isso, eu vi ele dar, ele, empresário de segurança, deu rescisão no contrato, né? Levou a rescisão para o cliente e falou para o cliente, eu estou rescindindo porque você maltrata meus funcionários aqui. E eu não faço isso, então eu não admito que você faça. E eu era o consultor lá e eu estava assistindo aquilo, né? E o cara, não, peraí, tá. Eu falei, não, eu tô rescindindo. E ele rescindiu o contrato. Sabem o que aconteceu? Esse gerente teve que levar essa rescisão para cima. E quando o diretor dele perguntou, mas por quê? Porque é anormal, isso é atípico. Uhum. Por que a empresa rescindiu o contrato? Eu quero falar com o dono da empresa, marque uma reunião aqui. E ele foi lá e explicou o porquê. E o dono da empresa falou para ele, senhor fulano, eu tô te pedindo para você manter o contrato. Eu te garanto que as coisas aqui vão mudar. E ele ficou nesse contrato por 10 anos. Até que essa empresa fechou, enfim, é uma empresa que fechou as portas, ok? Então isso eu assisti, isso não é ouvir falar, não, isso eu ouvi. Né? Agora, é preciso ter ousadia, é preciso ter coragem. Se tiver, né, algum colega aqui que seja dirigente, que seja proprietário de empresa de segurança nos assistindo, eu estou te dando esse feedback. Né? Cuide da sua equipe. Tá? A sua equipe é muito importante. Tão importante quanto o cliente. Ah, mas sem cliente não tem empresa. É lógico, isso é uma bobagem eu falar isso. Sem cliente não tem empresa. Mas para manter os seus clientes, são os seus funcionários que mantêm os clientes. Excelente, Faria. Excelente contribuição. Queria só voltar lá no caso do Emerson. Ô, Emerson, eu acho que você foi privilegiado, cara. É isso aí. Quando a empresa resolveu tirar você do posto, eu acho que você foi presenteado, porque certamente daí para frente não teria mais um clima de trabalho, eu acho que o risco operacional seria muito grande. Então não entenda que isso foi ruim para você, não. Ah, mas o postinho talvez, não sei, tá, Emerson? Ah, é pertinho da minha casa, era legal. Cara, mas não tem clima. Você foi recolhido, vai para outro cliente, é o processo, eu diria que você foi protegido pela sua empresa nesse critério aí. Tá? Não fique chateado, não. O que você acha, Faria? Eu acho que é perfeito. Se me permitem uma comparação aqui, que talvez possa parecer esdrúxula, mas não é. É óbvio que você precisa do trabalho, todos nós precisamos, o momento não é adequado, né, para rebeldias, né, mas é preciso lembrar o seguinte, que quanto mais a gente vai tolerando o maltrato, vai aceitando, nós vamos morrendo por dentro. Sabe uma coisa que me dói? Eu já falei, eu estou há 30 anos nisso, né? Eu ouço muita mágoa de muitos colegas. Né? O que eu recebo de mensagem, de vigilante que está magoado, que se sente humilhado, né? Enfim, isso é muito triste. E não começou agora, isso é uma escalada, né? Isso vai acontecendo, vai derrubando a moral, a autoestima do profissional. Então ele se sente sempre pequeno, inferior, ele se sente sempre substituível, né? Talvez como vigilante ele seja, como pessoa jamais. Então, isso afeta a autoestima, né, do profissional. Então, gente, não trabalha para empresa ruim, não. Demite a empresa. Vai embora da empresa ruim. Tá? Procure empresas boas. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, principalmente nesse momento. Tá? Mas a questão não é para este momento, é para toda a tua vida, para toda a sua carreira. Tá? A empresa é ruim, você não é respeitado, não tem reconhecimento, vai embora, cara. Vai embora. Dá um jeito, procura outro lugar, batalha, vai à luta, você vai encontrar um lugar bacana para você.
Muito bom. Aqui da Marisa, não é uma pergunta, mas eu acho que cabe aqui algum comentário. Infelizmente, a população ainda vê o vigilante como analfabeto, como uma pessoa que o impede de adentrar o estabelecimento. Falta informação à população sobre a função do vigilante. Legal. Marisa, você, no vôlei, você levantou para eu cortar. Obrigado pela tua pergunta, porque isso vai me ajudar a falar de um outro aspecto que se aplica para a nossa área, mas é de âmbito geral da sociedade, tá? Olha só, a nossa sociedade, ela danifica a imagem de policiais e vigilantes para as nossas crianças. E essas crianças crescerão e se tornarão adultos que são refratários a autoridades policiais, no caso, ou a figura de um vigilante. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive 3 filhas, né? E aí, quando eu ia passear com as minhas filhas no shopping, elas eram pequenas, eu assistia cenas feias, né, de criança birrenta, dando aquele show, todo mundo já viu, né? Dando show lá no shopping, chorando, jogando no chão, aquela coisa feia. O que a mãe falava para a criança? Ela pegava a criança pelo braço, apontava para o vigilante e falava assim: ah lá, ó, se você não parar, eu vou chamar o guarda, eu vou chamar o segurança. Porque eles não sabem falar a palavra vigilante. Então, eu vou chamar o guarda. E aí, o vigilante, né, muitas vezes, acabava de arrematar o negócio e olhava feio pro garoto. E falava assim: respeita a sua mãe, moleque. Pronto. Agora, esse garoto criou ojeriza, né, do vigilante. Ele tem bronca do vigilante. Ok? Isso vale para o policial também. Eu fui policial militar em São Paulo, como eu disse, e às vezes acontecia, estava na rua no patrulhamento, eu fazia policiamento a pé, e tinha uma mãe lá passando um apuro com a criança e fazia isso. Olha lá o guarda, lá, vou chamar o guarda. Se você não comer, eu vou chamar o guarda. Também não sabe chamar o cara de policial, né? Então, isso vai denegrindo, tá? E essas crianças cresceram e se tornaram adultos que acontece o que você falou, né? Não enxerga no agente de segurança, no vigilante, né, como alguém que vá ajudá-los. As minhas filhas, e elas devem estar assistindo, né, essa live, que é muito legal, elas foram instruídas a todas as vezes que elas se vissem, né, em situação de perigo, e na ausência do pai ou da mãe, elas deveriam procurar ou um policial ou um vigilante. Seja no shopping, seja no parque, seja onde for. Tá? Mas eu sou um profissional de segurança, então para mim é mais fácil, mas para a maioria das pessoas não é. Né? Então, porque a chance dela se proteger é muito maior se ela procurar o vigilante e falar: olha, eu estou perdida, eu me perdi do meu pai e da minha mãe, eu preciso de ajuda. Como na praia, não é assim? A gente não diz para a criança procurar o bombeiro na praia? Né? Pelo mesmo motivo. Tá? Então, Marisa, você tem razão, é uma questão cultural, né, brasileira, porque eu te digo, no exterior não é assim não. No exterior, a criança reconhece no policial e no vigilante o salvador dela numa situação de apuro. Tá? Ela é instruída para fazer isso. Veja quanto a gente tem que aprender, né? Interessante isso aí, viu, Faria? Eu, desde que estou na área de segurança, eu tento entender esse fenômeno. Olha que interessante. Existe o dia da profissão, e nas escolas, elas convidam os pais para falar da sua profissão. Eu já perguntei, nesse período que eu dou aula na formação, mas não tanto na formação, mas principalmente na reciclagem, e mesmo na faculdade, pessoal, quem já foi lá na escolinha falar da profissão vigilante? Cara, eu não tive um positivo até hoje. Eu não tive, pode ser que tenha aí alguém que realmente já foi lá na escolinha e falou: oi, gente, bom dia. Oi, galera, sou pai do Eric, olha que legal, sou vigilante. Cara, ninguém fala isso. E aí, realmente, quem que é vigilante para a sociedade, né? Quem é essa figura? Quando a gente, desde pequeno, já não mostra para as crianças, e quando o próprio pai, talvez, nem goste disso, né? Eu vou falar que lá na escola, fala que sou vigilante, deixar meu filho envergonhado, porque até isso eu já ouvi. Eu falo: não, você é louco, professor. Vou lá contar que eu sou vigilante? Imagina, nunca. Triste. Falei: pô, mas o bombeiro não vai, o médico não vai, o policial não vai, a gente tem que ir lá, cara. É uma profissão lícita. Você não está fazendo coisa errada.
Você vai lá explicar para as crianças quem que é, mostrar a importância. Aí, quer dizer, no fim das contas, eu, quando era tomador, um cuidado que eu sempre tive era de fazer integração com todas as pessoas que iam trabalhar na empresa. E um dos vídeos que a gente passava era sobre a importância do vigilante, que a gente explicava qual era o papel da equipe de segurança lá na companhia, né, desde da recepcionista, porteiro, controlador de acesso, o vigilante, qual era a importância deles para que as pessoas entendessem e não achar que ele está ali fazendo repressão, que não era esse o papel. Quer dizer, mas aí já adulto, né? Mas o que você falou é correto, é cultural, tem que começar lá de pequenininho, explicar para as crianças e não fazer o inverso. Né? Diz que ele é um monstro, que é o bicho papão, aí realmente fica muito mais difícil de corrigir isso. Bom, mas vamos lá. Casquel em breve vai estar aqui com a gente também, muito bom. Perfeita colocação do Farias, os valores morais são temporais e regionais. Quem trabalha em outras regiões do Brasil ou em outros países compreende e respeita essas diferenças. Muito bom, Casquel, ótima contribuição. E aí o Neves, essa provocação veio do Leandro Carnal sobre o governo corrupto e população honesta. Muito bom. Eu sabia que era um careca, Neves, eu não sabia qual deles, porque somos muitos, entendeu? Exatamente, é o Carnal. Olha lá, e aí vem aqui o Jean. Seu Carlos, podemos entender que ética é a prática da boa educação? Legal, Jean. A ética é a teoria que dá embasamento nessa prática da boa educação. Então, vamos sempre lembrar disso. Ética é teoria, moral é prática. Tá? Então, a ética vai iluminar, né, esta moral, esta prática da boa educação, com certeza. Né? Tem princípios que são básicos, né? O respeito pelo outro, né? A educação, a cortesia, a urbanidade. Né? Tem certos princípios que eu chamaria de universais. Né, ou pelo menos deveriam ser. E depois tem a decorrência desses princípios. Né? Eu vou te dar um exemplo. Pessoal, eu tenho por princípio, né, pessoal, não pegar nada que não seja meu. O que é meu, o que não é meu, não é meu. Eu não toco, eu não quero, não me interessa. Tá? Isso é ética. E qual é a moral disso? A moral é eu não roubar. Então, minha conduta moral é não roubar, é não furtar. Né? E a minha ética, por princípio, é isso. O que não é meu, eu não quero nem saber. Tá? Só para a gente ajustar aí essa frase. Muito bom. Alguém perguntou aqui de novo, que já fez inscrição, pegou o código bonitinho e como é que recebe o certificado. Então, pessoal, vamos lá, repassando rapidinho, nosso tempo é curto. Fez inscrição no Simpla, beleza, guarda, tranquilo. Aí, já disponibilizei aí no chat e nos comentários do YouTube a lista de presença. Para você clicar, remete lá para um documento eletrônico, onde você vai responder as perguntinhas de lá. E aí, essa lista é o que vai fazer frente à sua inscrição, e aí a secretária, amanhã, depois, com certeza, envia para você o certificado. Então, é bem tranquilo. Vamos ver aqui o Renan. O Renan, bacana. Renan estudou comigo, Faria, na graduação, cara. Conheço muito bem ele. Que papo bacana, um assunto tão negligenciado em nosso meio e com tanto conteúdo interessante. Parabéns mais uma vez, muito bom. Vamos ver aqui, o que a gente vai ter aqui. Vamos lá. O André, precisa gerar em torno dos princípios e valores da sociedade em que ela está inserida, ser honesto, colaborador, ou seja, com caráter íntegro e sem vínculos com vícios. Bacana, André. O André Melo, se eu não estou enganado, foi nosso aluno lá, né? Também acho. Me lembro do André. E é isso aí, André. E veja só, não apenas para o benefício pessoal, o benefício do nosso entorno, que é a nossa família, nossos amigos, mas também benefício da sociedade. Eu volto a insistir que falta para nós hoje um pensamento e um comportamento mais coletivo. Né? Nós estamos muito individualistas. É claro que a individualidade é necessária e importante, tá? Mas não pode ser só isso, certo? Muito bom. Ednilson, obrigado, Ednilson. Ainda percebo que algumas empresas de segurança privada precisam melhorar muito em relação a essa pequena palavra ética, porém de uma grandeza enorme
que faz toda a diferença. É verdade, Ednilson, grande colega. O que acontece? A gente não pode se intimidar pelo tamanho do desafio, né? Eu, há pouco tempo atrás, por uma questão pessoal e profissional, eu tomei conhecimento daquele grupo da Marinha Americana chamada SEAL. E o SEAL, eu não vou ficar falando disso porque é muito extenso, mas só um pedaço. O SEAL tem uma filosofia que eles chamam de como comer um elefante. Como comer um elefante? É uma indagação, né, para os seus formandos, seus candidatos ali a ser o SEAL. O que eles querem dizer é o seguinte: como é que você comeria um elefante? E a resposta lógica é pedaço por pedaço. Apesar dele ser enorme, talvez eu leve muito tempo, porque eu não vou aguentar comer, né, um elefante num dia só, nem num mês só. É claro que tudo é hipotético, mas se eu comer pedaço por pedaço, eu como esse elefante inteiro. Então, meu amigo, o que eu digo é o seguinte: o desafio é grande, são muitas empresas, tem ótimas empresas, excelentes empresas, tem boas empresas e tem empresas ruins, né? E cabe a nós mesmos selecionar que é onde vai trabalhar, quem vai contratar, tem bastante contratante aqui também de serviço de segurança, tem que olhar esse aspecto, tem que saber como a empresa trata seu colaborador, tá? É um critério de contratação. Eu sempre oriento meus clientes nesse sentido. Verdade. Ai, Jesus, olha que legal aqui, o Francisco. Não ser dedo duro é ser conivente com o errado. Você tem que decidir se está certo com alguém errado ou está errado com todos que estão ao seu redor. Muito bom, Francisco. Legal, Francisco. É uma decisão mesmo. E é uma decisão, olha só, que vai ser pautada nos princípios éticos que a pessoa tiver. Se ela tiver princípios sólidos, ela vai decidir de uma maneira. Se esses princípios não forem muito sólidos, ou nem existirem, ela vai decidir de outra maneira. Olha que legal. E lembrando que essa ética, esses princípios são formados, como eu disse, pela tradição, pela educação e pelo dia a dia. Né? Muito bom. Eric Moura. E quando falta? E quando a falta de ética parte da empresa? É como a gente já falou aqui, né? Não trabalhe em empresa ruim. Tem que cair fora. Tá? Porque muitas vezes não, em todas as vezes, vai ser muito difícil, né, que um único elemento, uma única pessoa consiga modificar tudo isso. E a gente já viu, né, quem é mais antigo no mercado, já assistiu, né, empresas, grandes empresas, né, que fecharam as suas portas por várias razões, dentre elas, falta de ética. O Arnaldo Barros, foi aluno também lá da Anhanguera, foi meu aluno. Acho que na sua época ele não estava mais, Faria, creio. Não me recordo do nome. Senhores, boa noite. Infelizmente, temas recorrentes, entendo que é uma sequência de erros. Vigilante desmotivado, não performando, ausência de capacitação e etc. Sim. Muito bom. Eu queria, Tênis, eu não sei se ainda temos tempo, de fazer só uma... O pessoal está com disposição. Tá, só que eu quero complementar com... Porque eu preparei um materialzinho aqui... Tranquilo. Uma guia para me orientar, e tem uma questão aqui que eu acho que é importante, já que a gente está falando do tema ética e tem aplicação para a segurança privada. Né? Uma característica da ética é que ela pode mudar com o tempo. Olha só que curioso, né? A ética, ela pode sim se modificar com o tempo, e se a ética pode se modificar, os comportamentos morais também podem, né? E aí eu selecionei alguns exemplos aqui. Vamos imaginar o seguinte: há 100 anos atrás, como seria a reação da sociedade ao ver uma demonstração pública de amor romântico entre pessoas do mesmo sexo? Imaginem, façam uma viagem no tempo, voltem 100 anos atrás, ok? Como que seria? Naquela época, isso era inaceitável, correto? Então havia uma ética vigente e um comportamento moral que refutava, né? Não que não existisse, é óbvio que existia, mas isso era somente no ambiente privado. Eu estou falando de ambiente público. Como hoje, você e eu andamos pela cidade, agora não, né, que está tudo fechado, mas
quando andávamos pela cidade, pelo shopping, pelo aeroporto, pela rodoviária, qualquer lugar, isso hoje um comportamento humano aceitável, né? Eu não gosto da palavra tolerável, tá? Que quem tolera está contrariado, mas tolera. Eu estou falando de uma aceitação, é natural, né? Outra coisa também, liberdade de expressão. Tá? Há 100 anos atrás, aliás, até menos do que isso, você não podia publicamente xingar autoridades, falar mal de autoridades, tá certo? E hoje você pode. Não há nada que te impeça de se manifestar, de xingar, de falar mal de qualquer autoridade. É diferente de ameaçar, ok? Alguém vai falar assim, e aí o inquérito do Supremo, aí da fake news. Eu não estou falando de ameaçar, de dizer que vai quebrar a cara do ministro do Supremo. Mas dizer que as sentenças dele são incoerentes, né? Enfim, fazer críticas é permitido. Mas, há 100 anos atrás, ou até um pouco menos, você poderia ser preso, né, ao fazer esse tipo de crítica publicamente. Tá certo? O adultério era um crime tipificado no Código Penal, gente. Foi revogado, né, numa lei de 2005. Até 2005, o adultério, né, ele era considerado um crime. Veja, mudaram os costumes. Eu não estou dizendo que ele é aceito como uma conduta moral adequada. Ok? Mas, do ponto de vista da lei, ele deixou de ser crime. Então veja que a ética e a moral, acho que foi o Casquel que falou, né, que ela é temporal, quer dizer, ela pode se modificar de acordo com a época e com o local. Né? Vou dar mais uma aqui. A lei da vadiagem, né, o Código Penal tem uma lei da vadiagem. Ela não foi revogada, mas ela caiu em desuso, porque ela não é passível de ser aplicada. Como é que você vai botar na cadeia um camarada que mora na rua, né, está em situação de rua, né, que é o nome adequado? São Paulo hoje tem 24 mil moradores de rua. Você vai botar tudo na cadeia porque é desocupado? Percebe? Então houve um acontecimento, uma condição social que inviabiliza a aplicação da lei da vadiagem. Né? Conceito de direitos humanos, que é muito importante para a área de segurança privada, nós trabalhamos sempre ali no limite da lei, entre o certo e o errado. Né? Eu digo limite da lei porque veja que basta uma palavra mal colocada, basta uma atitude não pensada e você cruzou a linha da ilegalidade. Né? Mas os direitos humanos no Brasil só se consolidou a partir da Constituição de 88. Foi ontem, 88, eu era garoto, assisti a Constituinte, então, muitos aqui devem ter assistido as reuniões no Congresso Nacional da Constituinte, eu tinha 18 anos na época. Então veja só em 88 que se consolidou direitos humanos no Brasil. Aí antes não tinha direitos humanos? Não de uma maneira consolidada. Havia algumas leis que protegiam alguns grupos, mas, meu amigo, quem viveu essa época sabe, certo? A borracha comia mesmo, né? E não tinha para quem reclamar, não tinha para quem chorar. Então, veja só, né? Isso pode se modificar. E aí, como é que isso se aplica na segurança privada? Né? Primeiro, como eu já falei, o vigilante só pode atuar na forma da lei. Tortura, levar para quartinho, dar esculacho, dar aperto, isso não existe nem na lei e nem nas normas e procedimentos. É uma violação, tanto de norma como de lei. Não cabe, não pode, certo? O vigilante precisa, para exercer bem a sua atividade, o seu trabalho, conhecer o arcabouço da legislação brasileira. Você está dizendo que ele tem que fazer 5 anos de direito? Não. Mas ele precisa conhecer o básico da Constituição Federal, do Código Penal. Eu sei que isso é passado no curso de formação. Código Civil também. Tem questões que não são de ordem criminal, são de ordem civil. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. Tá? O que é direito do idoso? O que é direito, né, da criança? Quer ver um exemplo? Essa é a história da máscara agora. Vocês sabiam que crianças autistas estão desobrigadas a usar? O autista não suporta essa máscara. Então, isso precisa ser reconhecido, precisa ser sabido. Tá certo? Olha quanta coisa. Então veja só, Tênis, você estava falando
da dificuldade, né, da vigilante, da família do vigilante, das crianças, né, entenderem a importância do vigilante. Olha quanta coisa você precisa saber para ser vigilante, cara. Tá certo? Não é pouco, não. Além de tudo aquilo que a grade curricular estabelecida, né, pelo Ministério da Justiça estabelece, olha quantas outras coisas você precisa saber. Tá certo? E aí, só para eu fechar minha fala aqui, não cabe mais na segurança privada, não cabe. Preconceito de nenhum tipo, nenhuma espécie. Superstições. Sabe o que é superstição? É aquela ideia de que gato preto dá azar, a história da sexta-feira 13, né? Essas bobagens, tá? Não cabe mais essas coisas. Isso não pode servir de argumento para nenhum tipo de atitude, né? Então isso é bastante importante do meu modo de ver. E aí, eu queria, né, ir para o encerramento aqui, dizendo o seguinte, né? As conclusões que a gente pode tirar desse pequeno bate-papo, né? O assunto poderia levar muito mais tempo, claro. Ele não se esgota aqui, é uma provocação para reflexão. O comportamento ético, ele precisa ser 360 graus. Né? Ou seja, ele envolve todo mundo que está no entorno, né? Os partícipes, como eu falei no começo, tá? Todo mundo tem que participar desse movimento. Porque se uma peça desse conjunto se deslocar, como qualquer máquina, quando uma peça se desloca, a máquina quebra. Tá? Como eu falei, não adianta um código de ética lá no site bonito da empresa, e como muitos reclamaram aqui do comportamento do diretor, do gerente, da empresa de um modo geral. Né? Então não funciona. Eu disse que a ética pode mudar de uma época para outra, de um local para o outro, mas valores não são mutáveis, tá, pessoal? Valores não são mutáveis, segundo conveniências de momento. Vou dar um exemplo. Todos vocês, como eu, têm alguma coisa, ou mais de uma, que você não faz de jeito nenhum. Você não faz. Sob nenhum argumento, sob nenhum aspecto. Você não faz. Não precisamos dizer o que é. Você e eu, todo mundo tem uma ou mais coisas que você não faz de jeito nenhum. Então, não é porque mudou a ética do momento, do local, né, mudou valores morais, que eu mudo meus princípios. E a isso muita gente chama de resistência. Você é muito resistente. Cuidado. Talvez não seja resistência. Talvez seja princípios. Princípios que eu não mudo. Né? Por quê? Porque outro meme que rola, eu não sei quem é o autor, tá? Mas eu vou falar aqui em benefício de quem escreveu. O errado é errado, mesmo que todo mundo estiver fazendo, gente. Não é porque está todo mundo fazendo errado que o errado vira certo. Tá bom? Então o errado continua sendo errado. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Tá? Não é porque as pessoas abandonaram o certo que o certo virou errado. O certo continua sendo certo. Pode cair em desuso, né? Pode ficar fora da moda, mas ele é o certo. Isso tudo significa princípios. Princípios não devem mudar. Uma pessoa que muda seus princípios, com o perdão da palavra, ela está se corrompendo. Eu mudo meus princípios de acordo com a conveniência. Antes eu não fazia, mas agora eu faço. Todo mundo faz. Né? Então são reflexões que a gente precisa fazer. Como eu disse no início, a minha fonte, eu não sou formado em filosofia, mas eu gosto de ler filosofia, enfim, gosto muito, e é de lá a minha fonte. E é por isso que eu procuro trazer, né, o que eu tenho aprendido lá para o meu time e para os meus clientes, e às vezes eu tenho embates éticos com o meu cliente. Né? Outro dia um cliente estava insistindo em contratar um funcionário da terceirizada. Eu falei, mas no contrato proíbe 180 dias. Mas o que o cara vai fazer? Ele vai encerrar o contrato comigo porque eu vou roubar o funcionário dele? Eu disse para o cliente, mas não é isso, criatura. Não se trata de se ele vai perder o contrato. Você está quebrando uma regra de contrato. Isso é antiético. E aí o cara ficou bravo comigo e eu não estou nem aí. Eu falo mesmo. Né? Então veja só, alguém falou, né, da questão das empresas, o cliente às vezes faz isso também. Ele quer roubar o funcionário, né, que agora tá bonitinho, né, tá treinado, tá capacitado, o menino é bom e tal, aí eu vou lá e quero roubar o cara.
Isso é ético? Não. Porque foi combinado antes que não pode. Se não combinou nada, beleza. Combinado, né, não é caro. Mas combinou, assinou o contrato, tem que cumprir, pô. Né? E outras coisas também, por exemplo, quer pressionar a empresa no preço. Meu amigo Marcelo Bando aí. Quer apertar a empresa no preço. Aí pega o contrato, né, os valores de contrato da atual e manda para concorrente. Você faz mais barato? Aí o concorrente fala, eu faço, que também, né, é questionável, né? Porque se eu recebesse a proposta de um colega, né, eu parava aí. Falei, não, você não pode me dar isso. Eu não quero receber a proposta dos meus colegas do mercado para eu dar meu preço. Eu sei fazer meu preço. Mas o cara faz isso. E aí ele vai pressionar a empresa atual e falar, eu encontrei no mercado por 20% a menos. Você não vai baixar? Você não vai baixar, eu troco. Isso é ético? Não é ético. Isso é antiético. E é o cliente fazendo. Talvez o mesmo que tem um código de ética maravilhoso, uma estrutura de compliance, que fica regurgitando nas mídias de que ele é uma empresa verde, é uma empresa do futuro, ética, escambau A4. Outro dia eu escutei um termo que eu adorei, Tânis. Sobre indicador, né? Indicador melancia. Sabe o que é indicador melancia? É verde por fora e vermelho por dentro, né? E tem empresa que é assim, por fora tem um logo, uma marca, uma proposta, um negócio fantástico. Quando você vai trabalhar para eles, você precisa tomar remédio para azia, né? O que você vê lá dentro é impublicável, né? E a gente, por ética, não posso falar nomes, não posso fazer nada disso, né? Isso mesmo. Pessoal, tem muitas perguntas que, naturalmente, ao ser explanando aqui o assunto pelo Faria, já foi respondido. Eu vou escolher mais algumas aqui. Tem uma aqui que é interessante, Faria, da Patrícia. Caso o novo Estatuto da Segurança Privada for aprovado, será um passo para melhorar a imagem da segurança privada? Descartaria as más empresas e funcionários? Legal, Patrícia, com certeza. Aliás, algo que a gente, na segurança privada, precisa aprender é que a melhoria do setor só vai ocorrer por iniciativa e força de nós mesmos. Não dá para ficar esperando nenhum outro player aí, nenhum outro partícipe, que não sejamos nós para melhorar o nosso setor. Tá? Então, o Estatuto é um mecanismo que vai sim ajudar, a fiscalização da Polícia Federal também, os sindicatos, né, as entidades de classe, as associações como a ABSEG, tá? É esse conjunto de forças que vai melhorar a nossa imagem e a qualidade do trabalho e a nossa qualidade de vida. Não tem ninguém mais, não é deputado, senador, não é, sabe, não é, e não é nem o mercado contratante, tem mais essa. Não é o cliente que vai melhorar o que nós fazemos, somos nós. Então, com certeza, o Estatuto é um grande mecanismo, né, um instrumento para produzir isso. Muito bom. Onde fica a ética quando você tem que manter um funcionário problemático somente porque ele tem posta quente dentro de um cliente onde a empresa terceirizada é nova? O que fazer neste caso? Obrigado, Francisco. Francisco, isso é um problema, né? Primeiro precisamos lembrar que tem vacina contra isso, né? É natural que o funcionário, né, eu vou chamar do vigilante, que está lá no posto, ele começa a criar empatia, né? Alguém falou sobre empatia com o cliente. E como ele é um cara inteligente, ele logo percebe que ele caiu nas graças do cliente e ele vai ampliando, né, esse relacionamento, essa empatia. Aí chega no ponto que você falou. Ele, por alguma razão, precisa ser recolhido, substituído, né? Mas não pode porque ele é queridinho do cliente, né? Então, o que eu chamo de vacina a respeito disso é ficar atento a sinais, tá? Tudo na vida tem indicadores, tem indicativos, tem sinais de que não está indo bem, tá? Eu vou te dar um exemplo eu atendo bastante condomínios residenciais, de alto padrão, de médio padrão e tal. E eu escrevo políticas de segurança para eles. E uma das regras que eu coloco lá é o seguinte: funcionário do condomínio não pode, de forma alguma, prestar serviços particulares para morador. Isso, inclusive, faz parte de estatutos, de regulamento interno. Então é proibido. O cara é vigilante e, na folga, ele faz um trabalho de jardinagem
ele pode fazer jardinagem em outro condomínio, naquele que ele trabalha não pode. Porque cria conflito de interesse. Isso que você acabou de citar é um caso típico de conflito de interesse, né? Isso precisa ser combatido, isso tem cláusula contratual que também dá para encaixar, mas o principal é a tua supervisão ficar de olho. Quando perceber que a serpente botou o ovinho dela, né, é hora de recolher esse ovinho, tá? Porque você vai, esse ovinho vai quebrar e essa serpente vai picar você lá na frente, tá bom? Maria, isso aqui também é interessante, do Newton. Os vigilantes são profissionais que normalmente convivem com alto nível de estresse. Qual a sua opinião quanto ao papel do psicólogo nas operações de segurança nesse viés da moral e ética? E aí ele aproveita aí para parabenizar os psicólogos, né, pelo seu dia. Muito bom. É isso aí, hoje é dia do psicólogo, muito legal, bem lembrado. A nossa área, né, eu diria que ela negligencia bastante o acompanhamento, né, dos profissionais com relação aos aspectos psicológicos, né? Eu fui, como eu disse, policial militar durante algum tempo, e eu era de uma unidade de choque, né? Eu falei aqui, eu acho que era do Canil, né? Eu acho que era, não, eu era do Canil, eu acho que eu falei, né? E mesmo na área policial, né, a gente sabe que o estresse ele começa a corroer, né, a estrutura psicológica, né, a psique do policial, e ocorre da mesma forma com o vigilante, não é muito diferente. Tem atividades na segurança privada, né, por exemplo, na modalidade do transporte de valores, da escolta de carga, né, mesmo da vigilância patrimonial, que são extremamente estressantes, né, e isso vai comprometendo a saúde mental, né, o psicológico do vigilante. Eu acho que, de novo, é um papel das empresas, olhando o aspecto ético, que é a nossa pauta aqui, estabelecer mecanismos de maior controle a respeito desse comprometimento, né? Eu tive a infelicidade de ter alguns casos em clientes meus de vigilantes que se mataram no posto, né? Pegou a arma de serviço e se matou. E outros que se mataram em casa, na rua e tudo mais. Então é preciso ficar atento. Acho que é algo que as empresas, né, e aí é individual, porque não é uma lei que determine, mas as empresas precisam ficar atentas a isso. Em primeiro lugar, pelo motivo certo, que é a preservação da saúde do seu colaborador. E em segundo lugar, porque um comportamento, um surto, né, psicótico de um vigilante no posto de serviço pode causar uma série de aborrecimentos, tá? E talvez até crime, né? O surto psicótico, por exemplo, ele é uma explosão, né, que a pessoa tem por conta do acúmulo, né, de pressões, de problemas e tal. Pode ser motivado por medicação também, por álcool, até por drogas, mas normalmente é um acúmulo e é o momento da explosão. Eu acho que eu posso falar tranquilamente. Eu já tive esse tipo de coisa. Eu vivi uma situação de estresse pessoal muito grande e explodi com quem não devia. Depois fui pedir desculpas, claro. E era uma questão pessoal. Aí você imagina uma questão profissional, né? Todo dia ali tá naquele estresse, naquela pressão, o medo, tal, vai corrompendo. Mas é uma iniciativa que precisa partir da empresa, em geral de recursos humanos, que é quem deve dominar essa questão. Só que o olhar é do operacional. A liderança operacional é que está ali atento aos sinais, né? Tem que estar ali atento e acompanhando como é que está. Uma mudança brusca de comportamento, por exemplo, de um vigilante, é um indicativo forte de que ele pode estar com o emocional dele comprometido. Pode ser uma separação judicial complicada, pode ser um problema de saúde em família, com alguém, né, muito próximo, filho, esposa, tudo mais. Pode ser pressão. Eu tive um caso, por exemplo, de um cara que estava sendo pressionado por agiota. Os agiotas estavam infernizando a vida dele, ameaçando. Esse cara não vai trabalhar normal. É lógico que ele não vai. Ele está com medo, ele está humilhado, não dá para ele trabalhar. Tá? É isso. Tem uma bacana. Obrigado, Ivaldo. Como manter a ética quando a empresa não te paga 2 meses? Como agir? Mole, hein? Ivaldo, é o seguinte, a gente não pode confundir, né, toda essa proposta que eu estou falando aqui, de ética e de moral, com ser conivente com coisa errada. Tá? Então não tem nada, não há nada de imoral
e nem de antiético você exigir os seus direitos, ok? O pagamento do profissional é devido, né? Ele deve ser pago. Então não há nenhuma, eu sei, a empresa está passando por dificuldade, tem problema, cliente não está pagando, está tudo certo, tá? A gente sabe que tem esse cenário, mas de forma alguma eu estou dizendo que requerer os seus direitos seja imoral ou antiético. Muito pelo contrário, né? Toda pessoa que reconhece, sabe muito bem quais são os seus direitos e sabe como cobrá-los, veja bem, é da forma como deve ser colocado, né? Não é chegar chutando porta, mesa, ameaçando, esse tipo de coisa, porque aí você perde a razão, tá? Mas deve sim ser exigido os seus direitos, tá? Não tem nada de antiético nem de imoral, não. Ó, meu amigo Neves aí. Obrigado, E Neves. ele, então, agora eu entendi, ó. Foi rolando nos comentários, então pelo jeito a prefeitura não está pagando a empresa, aí está virando uma bola de neve, né? Pelo que eu captei aí. Mas é isso. Como eu disse, o momento, o cenário é muito ruim, né? Exatamente. Potencializou tudo isso, né? Muito doido. Cadê? Aqui tinha uma perguntinha bacana. Tem muitos comentários. É show de bola. Eu acho que agora eu achei a pergunta. Ixi, Maria, é grande, hein? Vamos lá, né? Se me permite uma pequena consideração, particularmente eu discordo do termo recolhido. Vamos todos mudar para desligar? Somos pessoas, recolhimento remete a coisas. Prego isso aqui por respeito. Muito bom. Legal, Neves. Na verdade, assim, a questão dos termos, né, inclusive é outro ponto de debate hoje muito forte, né, na sociedade, não só na área de segurança, como você está propondo, mas em várias outras áreas, né, a questão da discriminação racial, por exemplo, nós utilizamos termos, né, que mesmo que não queiramos, eles são termos pejorativos e que remetem a uma forma de discriminação racial, por exemplo, né? Não só a discriminação por cor, mas também outros tipos de discriminação, na mulher, enfim, não importa. Mas concordo contigo, acho que o vocabulário é também uma maneira, né, de ser modificado e de melhorar as relações. Sem dúvida, são pessoas, não são coisas. Eu recolho coisas, você está certinho. E nessa linha de vocabulário é muito doido na nossa área, porque falta a terminologia confusa, né, para tudo, né? Que um entende análise de risco no lugar, outro chama de análise de risco, outro chama de análise situacional, outro chama de diagnóstico, cada um vai dando o nome que acha que é interessante, um traz lá do Exército, outro traz da Polícia Civil, e outro traz da Federal, e outro inventa, e outro copia, é muito doido isso, e realmente falta aí um glossário bacana para dar uma alinhada, né? Esse é um problema, porque nós não temos uma norma técnica, né, no Brasil, uma NBR que trate da segurança privada. Nós temos um conjunto de legislações, decretos, portarias, mas não temos uma norma técnica. Então, o que você falou, né, nós damos nomes diferentes, né, para a mesma coisa, dependendo da empresa, dependendo da região, né. Aliás, até a forma de tratar, né, a gente chama de guerreiro, né, guerreiro para cá, guerreiro para lá. Tem nada de feio em chamar de guerreiro. Mas se você olha outras profissões, eu não vejo isso. O engenheiro não chama o outro colega dele de guerreiro, por exemplo, né? O médico também chama o colega de doutor para cá, doutor para lá. Os advogados, né, se tratam por doutor para cá, doutor para lá. Os políticos, né, Vossa Excelência. E a gente é guerreiro para cá, guerreiro para lá. Traz um pouco disso que você falou, né? Uma tradição, lembra que eu falei? A ética é formada também por tradições. E qual que é a tradição da segurança privada, né? A segurança privada tem uma origem lá atrás, né? Nosso amigo que fez aqui uma live contigo, o Mota, né? Falou da origem da segurança privada. Olha que legal, quem está assistindo, como essas lives se intercalam. Então é legal entrar lá no site, né? no portal, né? No canal do YouTube do Teanes e assistir as outras, porque tem conexões aí, né? E não foi nada combinado. Mas a origem da segurança privada no Brasil, ela remete, né, aos quartéis, aos militares e também às polícias, né?
Porque quando nasceu a segurança, qual era o modelo, né, que mais aproximado daquilo que seria a segurança privada? Eram os modelos que existiam nos quartéis e nas unidades policiais, né, em alguns aspectos. Então, essa é a nossa tradição. E eu não estou de maneira nenhuma dizendo que está errado. Pelo contrário, eu venho também dessa tradição. Mas ela precisa ser adequada à realidade do mundo privado, do mundo empresarial, do mundo civil. Né? Então, o que eu sempre aprendi com meus comandantes, vamos aproveitar as coisas boas da caserna e trazê-las aqui para a segurança privada, né? E o que não for adequado, né, da caserna para a segurança privada, a gente não traz. Né? E isso vem se modificando também. Eu me lembro que quando eu comecei na segurança, praticamente todas as empresas de segurança tinham nas suas estruturas, né, diretivas, oficiais das Forças Armadas, oficiais das polícias militares, do Corpo de Bombeiro, né, delegados de polícia, e bacana, isso funcionou durante bastante tempo, e depois isso foi se modificando, vieram empresários que não eram de origem militar, que não eram de origem na segurança pública, e foram desenvolvendo as empresas, o trabalho e tudo mais, e muitos colegas permanecem. Né, e eu acho que devem permanecer. Houve até uma época, né, Tênis, havia uma iniciativa aí da BSEG de fazer um trabalho conjunto, né, com Forças Armadas, para capacitar militares que iriam para a reserva, né, trabalhar na área de segurança privada de maneira legal, de maneira bacana, estruturada. Esse projeto, infelizmente, acabou não avançando muito, mas eu acho que ele deve estar no radar aí da BSEG ainda, seria um excelente trabalho, né, esse aí. Muitas das vezes tem descontinuidade no quartel, né? Você começa a tratativa com o comandante, esse comandante é transferido, e aí você começa de um trabalho sem fim, cara. Muito eu comum. Tive alguns alunos de quartel, também fiz a mesma proposta para a gente ir até o quartel, fazer uma palestra, explicar essa coisa toda. Aí ele começa negociando bem, aí muda o comandante de novo, ou acaba o curso, e vai se perdendo. É um trabalho realmente que não tem continuidade. Bom, nós vamos encerrar, e aí eu vou fazer a última aqui, que eu achei interessante. Cadê aqui? Aqui, ó. Não é a última, não, é um comentário. Olha que barato aqui, o Fausto. No Rio de Janeiro utilizamos mais regressar o vigilante à empresa. Legal, Fausto, aí, ó, achou um sinônimo bacana, regressar, porque de fato é um regresso, né? Ele retorna para a base. Bacana, aí, eu gostei, Fausto. Parabéns. Bom, e aí, essa pergunta do Roberto, na verdade, já foi respondida, mas só para reforçar, Faria. Podemos dizer que ética faz parte de uma cultura? Sim, faz parte de uma cultura e uma curiosidade, né? Quando eu digo que faz parte de uma cultura, eu preciso lembrar, isso é para vocês irem dormir com uma reflexão, um pensamento, né? O crime organizado, as organizações criminosas, têm uma ética também. É a ética deles. É o que eles entendem por ser o correto. Mas é sim um conjunto de princípios também, né, que norteiam o comportamento deles. Tá? Isso desde da máfia italiana, chinesa, japonesa, russa, as máfias mais conhecidas, e as organizações, os cartéis mexicanos, colombianos, todos eles têm a sua ética. E eu, obviamente, que eu não estou fazendo aqui apologia ao crime e nem defendendo isso, mas só para ficar claro, né, que quando você fala de cultura, isso é um tipo de cultura, né, uma cultura do crime, mas é uma cultura. A cultura indígena tem a sua ética própria da cultura indígena. Existem grupos, por exemplo, grupos religiosos têm a sua ética e a sua moral definida, né, nos seus livros, né, nas suas publicações. Então, veja, é isso. E a empresa e as grandes organizações também tem a sua cultura organizacional e dentro dela tem a sua ética e a sua moral, sempre lembrando que CNPJ não tem, né, na essência, ética e moral. As pessoas que compõem esse CNPJ, essas sim, têm princípios éticos e comportamentos morais. Muito bom, meu amigo, muito bom. Ok, professor? Acho que a gente consegue encerrar. Pessoal, então, só repetindo,
inscrição no Simpla, beleza, já encerrou por lá. Agora é a listinha de presença que eu já coloquei, tanto no link aí do YouTube, no chat do YouTube, quanto nos comentários. Então, quem não estiver achando mais no chat, olha no comentário, sem problema nenhum, preenche, e aí em breve receberá. Eu vi aí também comentário no chat, bacana, de pessoas positivando, que recebeu o certificado com o nome certinho. Então, realmente, isso é muito legal. Nossa próxima live, pessoal, dia 31, vai falar de segurança em shopping, todos aqueles protocolos, e vai ter também lá um sorteio de um curso, lá pelo palestrante. Eu não sei que curso, não sei de duração, não sei de nada, mas fiquem atentos que isso vai ser divulgado assim que ele confirmar se é um, se é dois. Vamos torcer para ter bastante. Então você que está ouvindo já vai pensando positivo. É isso que às vezes ajuda, pensa positivo. Ele vai sortear uns 5 cursos, não sei, quem sabe. Mas se vier um já tá bom, a gente não tem nenhum. Se vier um cursinho, já tá legal, já ajuda, a gente vai melhorando, que esse é o propósito do canal. Gera conteúdo, né? Deixar um legado. E como o Faria falou, os conteúdos eles se conectam de alguma maneira. Como é na faculdade, é como é no curso de formação. As disciplinas se conversam, elas não são isoladas. Então tem que fuçar, cara. Pesquisa aí no canal, o que você quer? Tem ética? Agora tem. Roubo de carga? Tem. Rastreamento? Tem. Segurança? Tem. O que você quer? Crise? Tem. Risco? E viram outros assuntos. Então você tem que com calma olhar, assistir, deixar o comentário. Alguns aqui falam assim, o mercado tá ruim. Cara, esse é um canal para melhorar. A nossa parte é essa aqui, é contribuir. O trabalho aqui é voluntário. Então, o que você tem que fazer? Divulga o canal. Fala lá para os amigos. Cara, assiste lá umas lives. Tem lá uns conteúdos interessantes. Tem que provocar, tem que trazer o cara para o conhecimento. Porque não adianta falar, não dá para pagar. tô duro, quebrado. Aqui tá de graça. É só no conforto, onde quiser. Tá melhor que Netflix isso aqui. Você assiste onde quiser, a hora que você quiser, cara. E quando você paga? É só a sua internet. A Netflix ainda tem, né? Uma coisinha lá diferente para você pagar. Aqui não, olha que bacana. Tá certo? Então, faça isso. É assim que a gente vai conseguir melhorar o segmento. É um trabalho de formiguinha, todo mundo ajudando. Bom, então, dito tudo isso, Faria, muito obrigado pela sua enorme contribuição. Foi realmente prazer. Eu vi alguém falando aqui, eu estou me sentindo na sala de aula. Cara, é bem isso, né? Porque as aulas de ética é justamente dessa forma. Eu acho que eu fiz 1 ou 2 vezes só em Guará de Osasco, essa disciplina de ética. É muito interessante, você debate bastante coisa. E vem, né, todos esses comentários, essas frustrações, digamos assim, que os profissionais têm do mercado. Mas faz parte. Vamos sempre lembrar, pessoal, que o mercado, segmento de segurança privada, melhorou muito, muito, muito nesse aspecto. Mas, na mesma velocidade, é a nossa necessidade de algo ainda melhor, tá certo? E, lamentavelmente, pelo crescimento do mercado, tem profissionais que deslizam, e aí acaba, como o Faria falou lá no começo, que as pessoas nivelam por baixo. Faz parte, nivelou por baixo. E aí, nosso papel aqui é mostrar que é diferente, que é possível fazer diferente, é policiar, fiscalizar. É mais ou menos como as regras de saúde e segurança do trabalho. Um tem que fiscalizar o outro. Ô, colega, IPI, cara, tem que pôr IPI aí. Da empilhadeira, calma, cara, olha a velocidade, pelo amor de Deus. O caminhão, aqui é a faixa pedestre. Então, as pessoas têm que se ajudar, tá certo? Se não for assim, não vai ter algo melhor. Segurança não vai ser melhor. Bom, então, Faria, como eu estou dizendo, cara, foi assim, uma contribuição fantástica. Depois, eu sei que você vai assistir com calma. E elogio tem de sobra, cara. Você obrigado. Eu realmente... só posso agradecer, né, o pessoal que está participando. É uma hora dessa aqui, o pessoal está firme aí. 90 pessoas ainda, hein? Legal, muito obrigado. Tá? Eu espero que a gente torne esse mercado ainda melhor, né? E contem comigo, né? Tem aí o meu e-mail de contato, quem quiser trocar ideia, tá bom? Fique à vontade. Olha, eu já tinha passado um pouquinho, mas vamos voltar. Tá aí, ó, faria@carlosfaria.com.br. Consultor, amanhã você já pode ligar, comprar um manual, um código de ética, tudo você faz, não faz isso lá? Comprar faz. Aê, cara. Né? Esse é o negócio, cara. Tem que aproveitar esses momentos aqui. Bom, gente, então, para vocês, até dia 31, que é segunda-feira.
Segunda-feira, no mesmo horário, 21 horas, com o tema aí de shopping e possível sorteio de um curso. Então, até lá. Mais uma vez, Faria, muito obrigado. Fique com Deus. Obrigado, Sucesso, gente. galera. Boa noite para Até a todos. próxima. Um grande abraço.